Dia, tudo bem? Boa noite, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco de antropologia filosófica. E a gente começa pensando um pouquinho assim, antropologia filosófica. Existem alguns tipos. A antropologia científica, por exemplo, ela estuda a evolução do ser humano, como corpo físico, ser biológico, por exemplo. É aquilo que a gente consegue ver quando assiste aqueles seriados de antropologia forense, né? Como Bones, por exemplo. Aí tem a antropologia cultural, que estuda as diferentes culturas, os aspectos, relações familiares, estruturas de poder, as linguagens. E a antropologia filosófica, ela investiga o conceito do ser humano, o que é o ser humano. É essa que a gente vai falar um pouco hoje. A antropologia filosófica, ela vai trabalhar exatamente essa questão da definição. O que é o ser humano, o que é a sua identidade, e o que são as atitudes que o caracterizam. Quais são as suas ações, o que ele faz para viver em sociedade, considerando que existe uma pluralidade de humanos. Como que é essa intersubjetividade do ser humano? Okay? Bom, o que o ser humano é? A gente tem uma definição clássica em Aristóteles que diz o seguinte: o ser humano é um animal racional e político, né? Zoon logikon, zoon politikon, em grego. Um zoon, um animal, é parte da natureza, submetido a alguns determinismos como nascer, crescer e morrer. Mas, ao mesmo tempo, ele é racional. Ele tem liberdade para exercer a deliberação, para escolher. Ele precisa comer, mas ele pode escolher o que ele vai comer. Né? Ele argumenta, ele escolhe, ele pensa, ele decide, ele constrói um mundo por si. Então, para Aristóteles, esta característica de deliberação, de ser um ser que, pela linguagem, conversa, discute, escolhe, julga, é a principal característica. É o que o faz escapar do determinismo e escolher o mundo que ele quer construir. E como ele faz isso? Pela linguagem. A Hannah Arendt, vou colocar corretamente aqui depois, ela tem um livro chamado A Condição Humana, em que ela afirma que a ação e o discurso, olha, a gente está falando de linguagem, de discurso, são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas como homens, como pessoas. Como nós nos apresentamos a outros é através de uma linguagem. E essa linguagem, ela é fruto da nossa escolha. Essa linguagem passa por que roupa eu uso, passa por o que eu falo, o que eu faço. Essa linguagem, ela passa por muitas informações que não são necessariamente verbais, ou principalmente não são apenas verbais. E é assim que nós nos manifestamos. Bom, o que é essa ação? Do que ela está falando? É aquilo que acontece entre os seres humanos, essa é a Hannah Arendt, né? Sem a mediação das coisas ou da matéria. É aquela relação direta com o outro. E a condição humana, que é o título, inclusive, do livro dela, qual é? Pluralidade. Como assim? Por os homens, e não o homem, habitam o mundo. Ou seja, o homem não é homogênea essa condição. É uma condição em que, ao mesmo tempo em que nós somos um tipo, nós somos muitos tipos. Essa pluralidade. E como é que acontece essa manifestação para o outro? Pela linguagem. E essa linguagem,
ela nos permite desenvolver uma cultura e um cosmo humano, um espaço que a gente partilha, em que a gente desenvolve conhecimentos, partilha conhecimentos e modifica também conhecimentos e valores. Isso se dá através da linguagem, a gente está falando da Hannah Arendt, da linguagem, que possibilita que a gente comunique. Desde o passado, a gente vê imagens de uma caverna, imagens de pintura rupestre, até o presente, e de várias formas diferentes, seja por desenho, seja por notas musicais, seja por escrita, seja por uma roupa. Há muitas formas de manifestação da linguagem. E pela linguagem, por esse discurso, nós criamos uma vida que nos distingue enquanto seres humanos, que faz com que nós tenhamos características distintas dos demais animais, dos demais zoos. Né? Então, nós partilhamos uma condição biológica, todos humanos, mas a nossa humanidade ela também é dada pelo processo social, que envolve simbolização pela linguagem, envolve o ensino, a educação, que não é apenas aquela formal da escola, mas é aquela que a gente tem com os mais velhos, né? Esse convívio com o outro, que nos diz quem nós somos também, que nos diz qual é a nossa cultura, qual é o nosso espaço. Então, nós somos seres que vivem entre a natureza, a gente tem necessidades específicas, e vivemos também numa antroposfera, numa esfera humana, que é onde nós temos liberdade e escolhemos, inclusive, quais valores queremos ou não manter. Esse é o espaço da cultura, onde a gente delibera, julga, escolhe, avalia. Isso implica racionalidade. Né? E essa capacidade de julgamento e escolha, ela se manifesta principalmente na estética, na ética e na política. Esse espaço que a gente constrói, essa antroposfera, é a cultura. É construído por conhecimentos e realizações. Então, essa cultura ela é um quê? Um sistema de valores e de visões do mundo. Nesse contexto que a gente age, que a gente se relaciona com o outro, tem muitos mecanismos simbólicos, desde a forma de sentar até a forma de se expressar, que fazem parte da cultura, né? Fazem parte da nossa estrutura, tem muitas regras de interpretação da realidade, como um óculos que a gente usa para ver o mundo, é a nossa cultura. Bom, mas nós somos diferentes uns dos outros, então nós desenvolvemos diferentes culturas. Ao mesmo tempo em que temos uma definição única, nós temos igualdade por conta disso, e também temos a pluralidade, a diversidade pelas diferenças individuais e culturais. Mas habitando um espaço em que eu tenho eu e o outro, dentro da minha cultura eu já me distingo do outro, e quando eu estou diante de alguém de uma outra cultura, como é que fica essa partilha de espaço? O outro é ameaça? É diferença? É estranho, é exótico? Não tem lugar no meu mundo, na minha cultura? Ou o outro, ele é diferente, mas ele é igual, ele é portador de condições de igualdade, ele participa, ele é companheiro, ele é uma outra expressão de humanidade. Como eu vejo esse outro? Como eu me relaciono com esse outro? Há uma herança cultural que nos identifica, né, como membros de um grupo. Então, a gente, muitas vezes, até pelo olhar, a gente consegue saber qual é o grupo cultural de alguém. E essa herança ela pode nos condicionar a reagir de forma negativa quando eu vejo um outro que não participa desta mesma herança cultural. É a questão que nós estávamos vendo no slide passado. Quem é esse outro? Ele é o exótico, o diferente? É aquilo que eu identifico como um padrão de um comportamento desviante, eu vejo de forma depreciativa? Ou ele é mais uma expressão de humanidade, mais uma expressão da riqueza e da diversidade que nós temos? Esse outro ele é portador de valores, assim como eu. E ele ocupa o mesmo espaço que eu.
Como eu lido com ele? A cultura, ela nos coloca alguns valores. E nós podemos lidar com o outro a partir desses valores ou podemos avaliar os próprios valores. Né? Aí entra a ética. A ética que vem de ethos em grego, e que tem vários sentidos, como morada, costumes, hábitos, valores, padrões e a própria existência. E quando a gente pensa nesses sentidos consolidados, a gente começa a pensar como é que eu lido com esse outro que habita comigo. Eu que tenho costumes e hábitos e posso estranhar os costumes e hábitos dele. Eu tenho padrões e valores, posso estranhar os padrões e valores desse outro, dessa outra. Mas partilhamos uma existência, um modo de habitar o mundo. E embora por diferentes linguagens, partilhamos esta capacidade de diálogo e de discurso. Então, ao mesmo tempo em que eu recebo a pressão de uma sociedade com seus valores, eu também sou um agente, um indivíduo, um sujeito, com a capacidade de pensar e avaliar e de dar um passo adiante para acolher esse outro, dialogar com ele, reconhecendo essa igualdade de definições que nos une e, ao mesmo tempo, essa diversidade de manifestações do humano, eu posso repelir. Eu posso sucumbir, ou seja, eu posso desistir de ser alguém com os meus valores, que dialoga, eu posso sucumbir aos valores morais de uma sociedade, ou eu posso dizer, ok, eu sou um sujeito, eu sou um indivíduo que vai avaliar a minha sociedade e avaliar as demais sociedades a partir de um olhar de diálogo, a partir de um olhar de quem reconhece a humanidade no outro, independentemente de como esta humanidade se manifeste. E é isto por hoje. Muito obrigada por estar conosco. Um abraço.